Nada, amigo. Então, a partir desse momento, a gente está gravando. Hoje a gente vai dar continuidade ao capítulo 4, que nós entramos semana passada. E aí eu já estava aqui falando que esse capítulo trouxe para a gente, foi o primeiro momento que trouxe para a gente, que trouxe para a história, né, a personagem de Saulo. Emmanuel, no início desse capítulo, traça para a gente um pouco é, da personalidade desse espírito, um pouco da condição. Francisco, que bom te ver aqui. Tudo bom? Entrou agora, essa minha querida. Oi, Francisco, tudo bem? Cadê a Rosilene? Ih, adivinha? Netinhos. É, Bom te eu ver. Boa noite a todos. boa noite. Oi, Sâmia. Sâmia, boa noite, Francisco. E aí, tudo bom? Tudo bem. Vamos lá, vamos prosseguir. Ó, tô começando agora, tá? Beleza. Então, e aí traçou para a gente também, para que a gente tivesse uma ideia é, de que lugar na sociedade, né, Saulo ocupava, a importância dele, a ligação dele com Gamaliel, já foi dito aqui, né, por ele mesmo, a importância dele já no Sinédrio, isso também ele já falou. Então, a gente comentou que Emmanuel, né, ele é muito bom em trazer as informações completas para a gente, históricas, né, até geográficas, de tudo. Temporal, né, ele situa a gente aqui que a gente está no ano de 35, passou-se um ano depois do ano 34, que foi o início do livro, né, aquela passagem de Gesiel com o pai e com Abigail. Bem, então, traçou para a gente o perfil de Paulo e começou ali, né, a falar porque o amigo dele, Sadoc, né, ficou sabendo ali pela irmã de Paulo que ele estava se namorando com uma moça. E então Saulo começou a falar sobre Abigail, né? Vamos lá, vamos chegar onde a gente estava. E aí depois ele pergunta, aqui fala de Gamaliel, né, da situação dele no Sinédrio, que ele tinha interesse, né, intenções, mostra para a gente as grandiosas intenções de Saulo, de ocupar o lugar de Gamaliel. Diz ele que o próprio Gamaliel, em tratativas com o pai, estava levantando essa possibilidade, né? E a gente já viu como que isso tinha uma importância, porque Gamaliel era um mestre, né, um doutor da lei muito importante para aquela comunidade naquele momento ali. E aí Sadoc falou sobre o pai de Saulo, né? E aí ele afirmou que o pai ensinou para ele o ofício de tecelão. E aí eu até comentei para quem não estava que fazendo as minhas pesquisas, né? Eu encontrei uns 2 textos não espíritas, né? Não me recordo se eram protestantes, se eram católicos, não me recordo. Mas olha que curioso, os 2 textos diziam que Saulo aprendeu o ofício de tecelão, né, de fabricar tendas e tal, com Priscila e Áquila no deserto, porque isso consta no texto de Atos dos Apóstolos, né? E nos textos não consta ele falando sobre ter, né, aprendido, eu acho que não, aprendido com o pai. Então, para esses 2 você já viu, André, alguma coisa nos textos do Evangelho falando do Atos, falando que, dando essa informação que ele aprendeu o ofício de tecelão, embora a gente saiba, né, que era comum os jovens aprenderem os ofícios dos seus pais, independente do futuro que eles tivessem, né? Tanto é que Jesus aprendeu o ofício de carpinteiro com o pai. Mas eu achei curioso esses textos colocando dessa forma, que ele teria aprendido com Áquila e Priscila. Você ia falar, André, alguma coisa sobre isso? Só curiosidade mesmo. Não, nunca tinha visto essa informação. Mas eu acho que pela cultura judaica faz mais sentido a outra informação que você deu, né? Que desde pequeno a criança, Só um minutinho. como aconteceu com Jesus, com seu pai na profissão de carpinteiro, enfim, para eles, né? Tá em Gênesis isso, ganhar ganhar o pão com o próprio suor é muito
muito emblemático, sabe? Na nossa cultura, até pouco tempo atrás, o trabalho braçal é visto como uma coisa de servidão, de escravidão, era mal visto no Ocidente, se a gente for ver. Era coisa de escravo, de servo. Para os judeus, não. Para os judeus sempre teve essa importância, por mais que ele fosse um doutor da lei ou o que fosse, era importante ter esse trabalho, por mais que ele não exercesse, não fosse exercer profissionalmente, que ele aprendesse o ofício do seu pai, e era hereditário, ele ia passando, né? Era O uma que cultura faz muito sentido, forte para a época, né, André? e o que mais faz, minha cabeça, né? Não sei se na cabeça de vocês faz sentido, mas ele já foi instruído lá pro deserto e ele foi contribuir com a Akli Priska. Eu acho que não foi como aprendiz, minha opinião. Claro, pode ser que É, lá ele aperfeiçoou é, as suas habilidades e tal, né? Depois ele viria a trabalhar com isso e tal, mas não sei se faz sentido ele ter não, aprendido, né? não faz. Para a gente não faz, né? Mas para a gente é tão comum essa informação de que ele aprendeu com os pais, porque a gente já conhece o texto do Evangelho, que talvez, né, para outros segmentos de estudo que não tenham os textos que a gente tem, né, possa fazer mais sentido isso, porque em local nenhum menciona que o pai dele era tecelão, né? Se mencionasse, poderia até ser um fundamento lógico para quem sabe que na cultura deles era normal que o filho aprendesse o ofício do pai. Mas eu acho que nem isso é mencionado, né? Que o pai dele tinha esse ofício. Então, daí eles deduziram isso. Mas isso é só curiosidade, vamos seguir. E aqui, então nós paramos aqui na semana passada, tá? Onde Saulo falou do pai, né? Porque Sadoc havia perguntado para ele, porque o pai dele estava muito bem colocado, né? E aí Saulo terminou, então, falando dessa situação do pai. Então, vamos prosseguir. Deixa eu ver quem é que está falando aqui no chat. A Sâmia. Ah, tá. Já dei boa noite. Então, vamos lá. Então, agora a gente vai prosseguir. Olha, preparei um texto hoje que está no Caminho, Verdade e Vida, porque se a gente conseguir chegar no trecho que eu quero, eu vou trazer uma grande reflexão para a gente. Quem tem o Livro dos Espíritos à mão e quiser pegar para acompanhar a leitura, pega aí, porque a gente também vai ler uma questão do Livro dos Espíritos para comentar sobre essa questão que eu vou trazer hoje para a gente refletir. Então vamos lá. A palestra continuou animada. E em dado instante, o moço de Tarso inquiriu o amigo, o moço de Tarso é Saulo, né? Sobre os motivos que o traziam a Jerusalém, porque Sadoc habitava em Damasco, né? Vim certificar-me da cura de meu tio Filodemos, que ficou curado da velha cegueira mediante processos misteriosos. E como se trouxesse o cérebro onusto de interrogações de toda sorte, para as quais não encontrava resposta nos próprios conhecimentos, acentuou: já ouviste falar nos homens do caminho? Ah, Adrônico falou-me a respeito deles há muito tempo. Não se trata de uns pobres galileus, maltrapilhos e ignorantes que se refugiam nos bairros desprezíveis? Isso, justamente, confirmou, né, Sadoc. Vê que alguém falou aqui no chat. No chat. Ah, o que você botou aí, amiguinho? Depois disto, Paulo partiu de Atenas e chegou a Corinto. Não, é a passagem que você faz referência, mas Ah, aqui é uma passagem posterior, não é aquela passagem que ele vai pro deserto, que fica 3 anos. é Aqui, depois que ele vem, né? aquele Paulo tá saindo de Atenas, onde ele é rejeitado, e vai para Corinto. E lá eu não lembro se no texto bíblico fala que é um reencontro, porque Paulo Estevão a gente já sabe que é um reencontro, o seu encontro, mas no final que diz, né? E como era do mesmo ofício de arquetípica, Ficou ficou com com eles e eles e trabalhava, pois trabalhava. tinham por ofício fazer tendas, né? Era É tecelão. verdade, é verdade. Quem fez esses dois textos que eu vi não leu direito. Ah,
Ou tem informações direto de Paulo que a gente não tem. Eu não Ah, tenho não é acesso a Paulo, possível. né? Vai Eles que. não têm Emmanuel, gente. Não É. tem Humberto de Campos, não tem Emmanuel. Não, E Emmanuel é tutelado direto de Paulo, né? Então é mais fácil Pois para é. é Emmanuel. exatamente. E contou-me e contou que um homem chamado Estevão, portador de virtudes sobrenaturais, no dizer do povo, havia devolvido a vista ao tio, com o assombro geral de muita gente. Como é isso? Disse Saulo admirado. Como pôde Filodemos submeter-se a experiências tão sórdidas? Acaso não terá compreendido que o fato pode radicar nas artimanhas dos inimigos de Deus? Agora, gente, eu fico me perguntando, né? Isso acontece até hoje. Porque há uma grande contradição aqui, não sei se para vocês, mas para mim, desse pensamento, desse comportamento. Porque, vamos lá, o tio era cego e foi curado. Isso fica a segundo plano, né? Essa dádiva fica a segundo plano. Porque, em primeiro plano para eles, pode ser motivado por várias questões, e aí a gente pode enumerar aqui vaidade, né, orgulho, sei lá o que vocês acham. O que, o que mais importa aqui para eles é falar que isso é coisa dos inimigos de Deus. Como que uma cura, né? Como que uma cura pode ser dada como tendo origem, né? E isso acontece até hoje, né? Porque nós já tivemos na nossa história, principalmente do espiritismo, né? Teve o filme aí do Zé Arigó, né? Que quem não viu, veja as curas que ele fazia e o ataque que ele recebia, né? Entre outros também que a gente conhece na história também, que faziam curas, e o ataque que recebiam. Ou seja, Jesus. pessoa... Oi, fala, Juliette. Jesus. Eles Jesus, fizeram isso com Jesus. justamente, Jesus, né? Então, como assim? Agora, Ah, é realmente muito interessante, né, Elaine? O fato é a cura. Ponto. Vamos ser assim, bem matemático. O fato é a cura. Ninguém vai lá avaliar se o cara foi curado real, ninguém está preocupado com a cura que aconteceu. A pessoa está preocupada com quem curou, que foi o demônio, que foi o sei lá quem, mas jamais poderia ter sido Deus a curar, claro. Lógico que não, exatamente. É né? muito curioso, né? E o que o André está falando, ou se a cura foi no sábado, o problema é quando foi a Ah, cura é? e quem fez a cura, não a cura. A cura não interessa. André lembrou muito bem essa questão da É, cura no sábado, né? Que está retratado lá nos textos do Evangelho, que Jesus era muito atacado, né, por curar no sábado. Era pior ainda, né? Estavam mais preocupados com um dia abstrato de uma semana é, que com uma cura. sei lá. Eu não Enfim, servia para viver naquela época mesmo, não. Ou quem curava, né? Tipo assim, ele tá curando uma pessoa pecadora, e se uma pecadora exato. num sábado, ou, tipo, quer dizer, eles pegavam nessas picuinhas, esquecendo do ser humano, né? Eu acho que por isso que a parábola do bom samaritano é tão emblemática pra gente, porque Jesus coloca o socorro ao próximo como uma verdadeira adoração a Deus. Enquanto que o sacerdote e o levita passam reto porque eles estavam quites com a lei, porque eles estavam saindo do templo, né, onde tinham feito suas oferendas, o verdadeiro adorador a Deus naquela parábola foi um samaritano que era o herege, etc. E ele te mostrando, né, que eu estava até ouvindo isso recentemente, né? A, a teologia até então, antes de Jesus, se a gente for ver, era muito vertical, né? Então era a criatura com Deus. Com Jesus, é como se fosse uma cruz. Ou seja, para a gente atingir Deus, a gente precisa também da horizontalidade. A gente precisa ajudar a Elaine. Para mim chegar a Deus, eu conto daí com a Elaine, com a Ana, com a Juliette, com o Ricardo, com todo mundo, entendeu? Quer dizer,
é outro entendimento. Quer dizer, eu preciso do meu próximo também, né? Eu preciso da ajuda, do amor ao próximo, da caridade, enfim, né? Para essa conexão vertical, né? Não é só a verticalização, mas também a horizontalização. Muito bom. Ficou Gente, confuso? Ana, só, fala, Ana. só uma lembrança aqui, Juliette, Sim. você que pensa que você não estava lá, eu lembro de você lá, jogando pedra nos cristãos, e eu estava ajudando, eu carregava o saco de pedra, mas quem tacava era você. Eita! Tacava também. Tacava também. Não, porque eu achei engraçado ela falar, Dedo eu não duro mesmo, servia para André. eu não servia para viver nessa época. A gente Saiu, pensa que não estava lá. porque olha, pior que é mesmo, amiga, pior que é mesmo, viu? Mas olha, eu fico. E outra coisa que eu estava pensando, André, agora que você falou nessa verticalidade, é no ciclo das coisas. Abençoe a lei do esquecimento, senão Verdade. nós, se você for buscar as crenças religiosas pagãs, vamos colocar, eu não gosto muito dessa palavra, mas vamos tratá-las assim, que cultuavam a natureza e cultuavam tanta coisa que para mim é real, que é aquilo que está na natureza, porque nós somos a natureza, né? Então cultuava-se, na verdade, sabia-se que as curas, que os remédios, tudo vinham exatamente da natureza para a natureza, ou seja, das plantas e da água para nós. E aí alguém resolveu que não, que tinha que ter enfim, alguém, maneira de dizer, lá tinha que ter imagens, tinham que ter rodas, tinham que ter. E aí o ser humano foi começando a criar uma série de outras coisas, passou-se pelo cristianismo e veio a igreja, veio não sei o quê, enfim. E hoje você vê que quando é altares, sacrifícios, e tem que botar isso, tem que matar não sei quem, tem que fazer não sei o que lá, tem que ter o sangue não sei aonde, enfim. E aí, hoje, depois da doutrina, a gente está resgatando o entendimento de que o que importa é a cura, o que importa é o que vem da natureza. E quem é que fez a natureza? O que é a natureza? O Exatamente. que somos nós? Qual é E, a origem de tudo? e se a cura A for ordem. permitida, é porque veio de Deus, né? Se a cura Isso, verdadeira foi permitida, é porque veio de Deus. Que se utiliza de isso. diversos canais para curar, né? É como se. E essa coisa cíclica, Elaine, se você perceber, ela está no cosmos, ela está em todo o universo, esse ciclo. Ele percorre, é como se a gente estivesse encerrando um ciclo. Sim, Entende? a nossa vida toda, não só a natureza, mas a nossa vida toda é regida por ciclos, né? Quem observa muito isso. Nós temos os ciclos, né? Os ciclos da lua, os ciclos das estações do ano, a agricultura é regida por ciclos, as marés são regidas por ciclos, a nossa vida também é por ciclo, né? E É um ciclos ciclo. muito bem pontuados. Por exemplo, a gestação é regida por ciclos, né? Então, sim. Por quê? A Qual é a infância, a origem? adolescência, a fase adulta. Exatamente. Qual é a origem de nós, né, como um todo, estamos e sempre fomos regidos por ciclos? Porque os ciclos demandam uma ordem. E onde não há ordem, há o Isso, caos, né? Então, por isso que isso. tudo que nos envolve, inclusive a natureza, coisas da nossa vida, do nosso organismo, são cíclicos, né? Os nossos altos e baixos também são ciclos. E São aí, ciclos. são ciclos. E aí, nesse aspecto, é importante a gente observar que quando a gente está num ciclo, que uma hora a gente está bem, uma hora a gente está lá embaixo, quando a gente está lá embaixo, a gente não está no fundo do poço, como comumente se fala. A gente tem que se preparar para iniciar novamente a subida.
E assim a gente vai, até que a Uhum. gente se torne um espírito emocionalmente equilibrado. Aí é coisa para espírito puro, né? Mas aí cessou o ciclo? Não, porque tudo é regido por ciclos. Aí, só que é ciclo de espírito puro, né? A gente não tem conhecimento. Mas muito boa sua observação. Não. Quem falou não? Priscila, tá com a mãozinha Né? levantada? Fala aí, amiguinha. Alguém falou não. Então, Desculpa, quem falou não. pegando o gancho disso aí tudo, né? É muito engraçado, porque me fez refletir alguns momentos de ciclo e de, às vezes, eu me pego num ciclo ruim e eu falo, ai, Jesus, será que eu estava lá titeando pedra quando você foi crucificado, Senhor? Não é possível. Será que eu fui uma aquela que te bateu, que te judiou? Pelo amor de Deus, me perdoa. Eu não sabia o que estava fazendo. Porque quando você pensa, quando você está muito ruim, quando as coisas parecem que não colaboram, né? Não parece que aí a gente fica naquela, a gente entra no ciclo de que nada dá bom, nada tá bom, nada vai dar bom, e a gente fica nisso e a gente desacredita de que há um ser maior acima da gente, e que a gente só precisa tipo, conversar, dialogar, ó, cara, não tá legal aqui não, me ajuda porque eu, como espírito inferior, eu não consigo, não dá para mim. E aí, sabe, você vai te abrindo, isso é muito comum comigo, quando eu tô num estado assim de um ciclo muito ruim, aquela nuvem negra, né, que a gente fala, pô, eu tô com uma nuvem negra que, nossa senhora, que inferno astral é esse? E aí depois melhora. E aí eu, tipo, converso com Deus. Eu falo, Deus me ajuda, porque daqui embaixo tá estranho. E é o ciclo, uma hora passa, sabe? Uma hora aquela tormenta passa. Então, assim, é esse ciclo. E é muito engraçado que a gente está sempre passando por ciclos, né? Sempre. A gente, uma Sempre, hora tá uma maravilha, daqui a pouco do nada. Ai, meu Deus do céu, o que sempre. que vem agora, sabe? Exatamente. Faz Mas parte. é, mas é isso, é exatamente isso. A gente, como espírito inferior, não tão evoluído, ainda não sabe lidar com essas coisas, né? E Não, aí, pra gente é castigo, é castigo. muito bom. Vamos Ah, lá. o seu discurso já fala isso, né? Tipo assim, ah, devo ter atirado pedra na cruz, como se Jesus estivesse se vingando. Vai lá, Jesus. Todo mundo que tava lá me atirando pedra, eu tô vingado. Tipo assim, a gente tem esse pensamento ainda muito, um Deus muito vingativo, né? Muito. Enfim, é curioso ainda. Verdade. Bom, vamos lá. Então, como é isso? Disse Saulo admirado. Como pôde Filodemo submeter-se a experiências tão sórdidas? Acaso não terá compreendido que o fato pode radicar nas artimanhas dos inimigos de Deus? Várias vezes, desde que Andrônico me referiu o assunto pela primeira vez, tenho ouvido comentários a respeito desses homens e cheguei mesmo a trocar ideias com Gamaliel. Olha que interessante, né, o que ele vai falar. No intuito de reprimir essas atividades perniciosas. Entretanto, o mestre, com a tolerância que o caracteriza, me fez ver que essa gente vem auxiliando a numerosas pessoas sem recursos. Através da fala de Saulo, a gente percebe que Gamaliel, né, um importante doutor da lei, tinha a sensibilidade que eles não tinham de olhar com o olhar humano, né? Que o André falou, falta o olhar humano. Mas olha como Gamaliel tinha. Mais à frente, não vou dar spoiler para quem não conhece a história do livro, mais à frente a gente vai ver uma passagem de Gamaliel a esse respeito muito significativa, né? Mas olha como que ele já fala, aliás, duas passagens. Olha como que ele já dá indícios de que ele tinha um certo equilíbrio, né? Já tinha um olhar caridoso, já tinha um olhar humano. Talvez isso tenha feito dele um rabino tão importante. Por quê? É o que eu digo. Porque com essa sensibilidade, provavelmente, ele já se diferenciava por um fator muito importante, pelo olhar do amor, da caridade, né? E os outros ali muito afeitos à letra da lei,
a aplicação da lei, Gamaliel já tinha um diferencial no coração dele. Então, ele falou que Gamaliel, né, que era com a tolerância que o caracteriza, me fez ver que essa gente vem auxiliando a numerosas pessoas sem recursos. Sim, atalhou o outro, mas ouço dizer que as pregações de Estevão estão arrebanhando muitos estudiosos a novos princípios que, de algum modo, infirmam a lei de Moisés. Olha que ignorância, né? Infirmar é colocar de forma menor, né? Ou colocar para baixo a lei de Moisés. Muito pelo contrário, né? E a gente bem sabe disso. Mas era isso que eles queriam, né? Justificar. Né, André? Acho que até hoje a gente tem as perseguições, né? Pessoas que se acham defensores de Deus perseguindo outras religiões. É um absurdo isso, né? Mas a própria história do espiritismo, né? Lembrou esse episódio, né? Tinha muito isso, os espíritas, eles estão com o diabo, mas eles fazem caridade, pelo menos tem isso, é igual o Camaleão falando, né? Pelo menos eles estão ajudando as pessoas, tal, no começo do espiritismo. Mas é muito triste como tem essa perseguição, essas pessoas que são pretensas defensoras de Deus, né? E a gente mesmo pode se colocar muitas vezes nessa posição, né? De querermos defendermos Jesus, Deus, né? Verdade. E meu negócio ficou bem em cima. Deixa eu ver se eu acho aqui no livro para ler. Se alguém puder ler, todavia. Todavia não foi um carpinteiro galileu obscuro sem cultura. Acho que é isso, não é? É. É isso mesmo. Que Todavia, originou tal movimento. Agora que eu consigo. Isso. Obrigada, que poderíamos esperar. Aí você consegue ler, já? Quer ler? Pode ler, se você quiser ler. Não, é que tá a barrinha, né, não é isso em cima? Sim. Tá, vou ler esse primeiro então, vai lá. Todavia, não foi um carpinteiro galileu obscuro. Aqui é quem falando mesmo? Aqui Oi? é. Essa frase é quem que tá falando isso daí? De quem essa fala? Eu acho que é de Essa frase é do Saulo. Ah, tá. Saulo. Não, acho que é Tá. Saulo. Então Saulo falando. Todavia, não foi um carpinteiro galileu obscuro, sem cultura, que originou tal movimento? Que poderíamos esperar da Galileia? Porventura terá produzido outra coisa além de legumes e peixes? Sei que o preconceito era grande com a Galileia, né? A região É. rural mesmo. É uma pessoa caipira. Tipo assim, a gente lembra de. Desde o Boa Nova que a gente estudou lá, né? Como chama lá o que no capítulo 3, quem pega contra Jesus lá, que. Galileu, que Hanã. faz a cidade? Hanã. Hanã. Aí depois vem Natanael, né? Que alguma coisa pode vir de bom da Galileia, etc. Quer dizer, existia um preconceito muito grande, né? É a Então, assim, região dos lagos, a Galileia. Só tem peixe e legume e praia. Ah, mentira, tem a Juliette. Exatamente. E olha que fala, né, gente? A gente sabendo no que Saulo se tornou, né, de Pois é nisso que eu maior penso. Olha, eu fico divulgador assim, do Cristo, né? No maior gente, defensor. Olha a fala primeira dele sobre o Cristo, né? não, Isso e olha como ele coloca tudo pejorativo. Por exemplo, ele coloca carpinteiro como se fosse. Eu tava vendo um filme que é uma licença poética que chama O Jovem Messias, que conta como se fosse Jesus quando era criança. Em determinado momento, eu um doutor da lei chega pra ele e fala assim: Ué, mas por acaso Deus pode vir de carpinteiro? Aí o pequeno Messias, né, que é Jesus, fala assim: Não, claro, Deus não deu as instruções para Noé para construir a arca? Não foi Deus que construiu, deu as instruções para o profeta para construir o templo, etc. Quer dizer, então Deus não pode se manifestar como um carpinteiro na criação, enfim, né? Aí entra outra denominação pejorativa. Galileu, que era já outra denominação negativa. Obscuro, sem cultura, ou seja, já está jogando pelos títulos do mundo, né? Enfim, criou de novo tal movimento, né? Enfim. totalmente jogando pelos títulos do mundo. Muito bem falado. E, contudo, o carpinteiro martirizado tornou-se um ídolo para os sequazes. Procurando desfazer as impressões de meu tio, chamando-o à razão com a energia necessária, fui levado a visitar ontem as obras de caridade dirigidas por um tal Simão Pedro. É uma instituição estranha. Agora, olha como eles passam a descrever
o trabalho dos discípulos junto àqueles que eles cuidavam, né? É uma instituição estranha. Estranha porque vocês se lembram que quando a gente estudou os primeiros capítulos, no capítulo passado, se não me engano, a gente estudou que não era comum, não existia que os discípulos, né, a pedido de Jesus, fundaram as primeiras organizações de acolhimento social. Então, isso para eles não existia. Por isso que para eles é estranho, né? Por que, né, você se voltar para essas Festa pessoas... estranha com gente esquisita. Exatamente. Parece até a música do Mato Russo, né? Pobre é esquisito, Elaine. Pobre era esquisito, é esquisito até hoje. É Exatamente. verdade, é. E uma instituição estranha e que não deixa de ser extraordinária. Opa! Crianças desamparadas que encontram carinho, leprosos que recobram a saúde, velhos enfermos e desprotegidos da sorte que exultam de conforto. Mas os doentes? Onde ficam os doentes? Interrogou Saulo assombrado. Olha como que para ele era um absurdo misturar doente com gente saudável, né? Ou gente saudável se predispor a cuidar de gente doente, né? Todos Isso. se agasalham junto desses homens incompreensíveis. Estão todos malucos, disse o moço de Tarso, com a franqueza espontânea que lhe marcava as atitudes. Mas é todo mundo louco. Abraçar doente, criança suja, perdida na rua, abandonada. Esse povo é maluco. Até hoje, né? Essas pessoas que Elaine, ajudam as pessoas pobres, Até doentes e tal, hoje. são incompreendidas até hoje, né? Exatamente. até hoje. Leva pra casa, assim, você não quer a criança, então você quer e toma, Eu leva vou- pra casa. Deixa eu Quer ver dizer, se o Marcos está aqui, tá? Eu vou contar Tem uma história passagem. da irmã Dulce. Ah, Tem uma historinha da irmã Dulce, é rapidinho, uma história da pode irmã falar, pode Dulce, que ela fundou, ela pegou, ela queria juntar as pessoas, porque já não dava mais no convento, a madre estava lá muito danada da vida com ela, que ela entupiu o convento de pobre, aquela coisa toda, e ela estava procurando um lugar, achou lá um lugar abandonado, uma mesquita, uma coisa assim, hindu, uma coisa qualquer religiosa, tinha sido, mas estava em ruínas. E aí ela colocou todo mundo no chão, do jeito dela, e estava lá cuidando das pessoas. E aí, os habitantes do lugar estavam revoltados, porque, poxa, como é que ela bota dentro de um lugar precário desse, tanta gente doente, tanto isso, tanto aquilo, tanto aquilo outro, e era um lugar que tinha sido sagrado e tal. Aí chama a polícia. Aí ela vai à polícia. Aí o comandante entrou. E quando ele viu aquilo, olhou, conversou lá com as freiras, andou lá dentro, né? Se tocou com aquilo que ele viu, pensou, saiu, virou para o povo e falou assim: olha só, eu tiro todas elas lá de dentro, mas vocês vão entrar para cuidar dos doentes. Não sobrou ninguém, foi todo mundo embora. pois é. Exatamente Que isso. essa é que é a verdade. Criticar, reclamar, botar empecilho, qualquer obra que você faça, qualquer coisinha pequenininha que você faça. Para ajudar tem 2, para criticar tem 200. Exatamente. E isso até os dias de hoje, né? E por incrível que Não adianta. pareça. Vou contar, com a permissão do meu amorzinho que está aqui, uma história que ele me contou, né? Recentíssima, que ele estava andando no Uber, indo para o trabalho, e aí a gente mora no Recreio, né? E o Recreio está com muito morador de rua, né? Muitos irmãos debaixo das marquises. E aí, eu não me lembro exatamente quem levantou a questão, mas um dos dois falou assim: olha aí, como é que está isso? Apontando para os moradores de rua, né? E aí, eu acho que o Marcos pensou que ele estivesse comentando, que pena, né? Que dó, né? Mas aí Não fui ele eu que levantei a questão, quando nós fala, passamos mozinho, ali. conta aí então, como é que foi?
nós passamos perto antes do Mundial aqui do Recreio, tinham muitos moradores de rua ali, né, embaixo das marquises. Aí eu fiz um comentário, falei, olha só, que situação triste, né, que está isso. E, enfim, ele também o motorista era religioso e tudo, né? Aí ele virou e falou assim, pois é, tá muito triste isso aí, as pessoas não dão comida para eles. Aí eu fiquei assim, Ah, pesado, né? Porque a gente tem um trabalho aqui no Recanto que é justamente, né, levar um café da manhã aos moradores de rua, né? Uma vez por mês, né? A gente faz esse trabalho. Aí eu pensei assim comigo, né? Falei, caramba, esse pessoal aí que dá comida sou eu, né? Então, olha só, então, na teoria dele, eu era o responsável, né, por manter essas pessoas ali, provavelmente vivas, né? E causa muito espanto, né? Causa muito mas é espanto. uma inversão, né, Mar? Pois é, e causa muito espanto que as pessoas olhem isso em determinados bairros, né? Não é um recorte muito bonito, né? Então as pessoas se incomodam muito com isso, essa visão incomoda muito. Então, pessoas que pensam em acolher, em ajudar, em, né, encaminhar para algum acolhimento, e outras pessoas que pensam em se livrar disso de qualquer maneira, né? De qualquer forma, porque não querem por perto, né? Não é fácil. Porque aquilo que o coração não, né? O que os olhos não veem, o coração não sente, né? Exatamente, né? Exatamente. Se estiver longe de mim, melhor, né? Que aí eu não estou vendo, não preciso me preocupar, me envolver com isso. Me Mas sinto menos culpado. fala, mozinho, fala. Não, quando eu não estou vendo, eu me sinto menos culpado, né? Exatamente. Eu me Eu sinto não está menos fazendo culpada. nada, né? Obrigada, mozinho. Então, é o mesmo comportamento que a gente está vendo aqui no século, né, de Jesus, há mais de 2000 anos atrás. É esse comportamento de olhar para o outro, aquele que necessita, como um excluído, como por que está dando atenção para eles, né? E é triste que até hoje ainda existam corações que estão presos a esses pensamentos. Hein, Elaine? Fala, Bi! Fiquei horrorizada esse final de semana, as fotos que eu vi na internet do povo Yanomami. Eles estavam iguaizinhos àquele povo da Etiópia. Exatamente igual. Esqueleto, parecia osso e pele. Eles passando fome, desnutridos, né? E essas pessoas fechando os olhos para isso, não ajudando, ainda querendo que eles morram. Isso é genocídio, isso é um crime, entendeu? Isso não se Essa faz. situação Comiseração, não ter misericórdia com essas pessoas é ser muito cruel, é ser muito ruim mesmo de coração, porque realmente nós estamos numa humanidade muito triste mesmo. Justamente, Bia, bem lembrado, é muito triste essa situação. E eu me senti na também, Etiópia. Gente, a Etiópia é aqui também. E demonstra aquelas também pessoas naquela situação. Como que ainda existe a ideia primitiva de que os índios, né, são menores, não têm importância, né? Quando a gente veio... São nossos irmãos, gente como nós. São gente como nós, entendeu? São gente como nós, tá? São seres humanos, são nossos irmãos, tá? Que estão morrendo naquela situação ali. O André colocou aqui uma passagem de Mateus que retrata muito bem esse momento, né? E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. É o momento que a gente está passando. Mas, se Deus quiser, vai melhorar, gente. Vai melhorar porque tem uma mensagem que eu não sei agora onde está, porque eu sou péssima de gravar, mas se o André souber, eu sou assim. Que diz o seguinte: lembra que a gente estava falando da questão dos ciclos? A espiritualidade fala que até para enviar a dor que educa, a espiritualidade respeita os ciclos, porque se enviasse tudo de uma vez, a gente não ia suportar. Mas o que eles fazem?
Manda um ensinamento coletivo, e a gente passou por um brabo agora, depois dá uma calmaria. Tá? Depois envia outro, e aí dá uma calmaria. Porque se a gente recebesse tudo que a gente precisa de uma vez só, a gente estava lascado. E isso como comunidade planetária, e isso como individualidade também. Porque Deus é tão misericordioso que, por vezes, as provas de uma vida não são todas as que a gente precisa, não. Tá guardadinha lá na nossa poupança. E a espiritualidade fala, minha filha, nessa vida, vai só passar prova, que já vai ser difícil você passar por ela. Deixa as outras guardadinhas lá, quando você passar essa fase, aí a gente dá uma outra prova para você, que você já acumulou bastante. E vê se não acumula mais, tá? Por favor. O Então, André falou do amor de muito se esfriará, e essa parte aí, do amor se esfriar, que me dói, que tinha que ser ao contrário, o amor tinha que aumentar quando haver algum semelhante em sofrimento. Mas, Bia, olha um outro lado. Você viu a quantidade de Isso. pessoas que está lá ajudando essas criaturas? Quantas instituições humanitárias, quantos voluntários simplesmente se deslocaram de suas casas, de outros países, e simplesmente estão lá, exatamente. passando com eles e ajudando. Quantos? Eu esse adoro isso que a Juliette está falando. Eu adoro esse olhar. Porque, Bia, esses que se permitem esfriar o coração, eles ainda, infelizmente, não conseguem ter esse olhar. Então, eles acham que é o fim do mundo, que Deus não quer mais saber da gente, e que não sei o quê, porque eles ainda não têm esse olhar, né? E não têm a fé em Deus verdadeira, né? E não entende as provas, né? Mas olha, esse olhar que a gente tem que ter, é o olhar de que há pessoas ainda presas na ignorância, mas tem muita gente trabalhando para o bem, né? Muita gente trabalhando para o bem. Quando a gente para pegar as instituições eu falo isso aqui também à beça, as instituições que fazem trabalho de voluntário em todas as áreas, né? Saúde, educação, esporte, ligado às mulheres, é muita coisa. Então, não vamos nós deixar o nosso coração esfriar, né? Vamos, sim, a gente se condói. Eu fiquei muito triste, eu não consigo ver as cenas, eu me sensibilizo demais, também choro. Mas vamos orar, que é o que a gente pode fazer, né? Vamos orar por eles, vamos orar por quem está lá se doando por eles, e vamos orar para que os governantes também olhem por eles. Quem está aqui no Recanto Espírita levantando a mão? É a Carlinha ou é o Ítalo? Sou eu. Fala, amiguinha. Carlinha! Oi, amores. Eu só queria dizer, eu até escrevi lá no chat, né? Que a gente nunca pode esquecer que não há injustiça por parte de Deus. Né? Assim, os homens podem ser injustos e podem se fazer de cegos, né? Até essa passagem de Mateus aí que o André falou. Mas não há injustiça divina. Então, assim, se aqueles irmãos, ou da Etiópia, ou os índios aqui no Brasil, ou qualquer um dos irmãos que passem por essa calamidade da fome muito grande, de que Deus está agindo ali, né? De alguma forma é um aprendizado necessário, né? Então, só para a gente. E isso, às vezes, quer dizer, às vezes não, muitas vezes me consola muito, né? Por exemplo, dando um exemplo aqui bem pertinho, no trabalho de rua. A gente vai lá ver aqueles irmãos naquela dificuldade enorme, sabe? Aquelas senhorinhas, a dona Carmen, aquela outra senhorinha de Madureira, e você fica assim, meu Deus! Mas aí, ao mesmo tempo, eu falo, essa prova é necessária, né? A prova dos nossos irmãos na Etiópia é necessária. Infelizmente, a prova desses índios também é necessária. Então, isso, de alguma forma, consola meu coração aflito quando eu vejo uma cena dessa, entendeu? Bem lembrado, Carlinha. Bem lembrado. Vamos lá. Todos se agasalham junto desses homens incompreensíveis. Estão todos malucos, disse o moço de Tarso. A gente já leu aqui, vamos prosseguir. Ambos trocaram impressões íntimas sobre a nova doutrina,
pontuando de ironia o comentário de muitos fatos piedosos que empolgavam a atenção do povo simples de Jerusalém. Ou seja, os fatos piedosos, né, piedade dos discípulos acolhendo, eles transformaram em ironia e ficavam ali ridicularizando. Ao finalizar a conversa, Sadoc acrescentou: não me conformo em ver os nossos princípios alvitados e proponho-me a cooperar contigo, embora esteja em Damasco, para restabelecermos a imprescindível repressão a tais atividades, com as tuas prerrogativas de futuro rabino em destaque no templo, poderás encabeçar uma ação decisiva contra esses mistificadores e falsos taumaturgos. Sem dúvida, respondeu, e prontifico-me a executar todas as providências que o caso requer. Até agora, a atitude do Sinédrio tem sido da máxima tolerância, mas farei que todos os companheiros mudem de opinião e procedam como lhes compete em face dessas investidas que estão a desafiar severa punição. E quase solene concluía: quais os dias de pregação desse tal Estevão? Aí Sadoc respondeu: os sábados. Pois bem, depois de amanhã iremos juntos apreciar os sandeus. Caso verifique o caráter inofensivo dos seus... Olha a promessa que Saulo faz aqui, que a vaidade dele não vai deixar ele cumprir. Pois bem, depois de amanhã iremos juntos apreciar, né? Caso verifique o caráter inofensivo dos seus ensinamentos, haverá que os deixar em paz com a sua logomania, ao lado das mazelas do próximo. Mas, caso contrário, pagarão muito caro a audácia de ofender nossos códigos religiosos na própria metrópole do judaísmo. Jerusalém, né? Que ele está falando. Ainda por longo tempo comentaram os fatos sociais, as tricas do farisaísmo a que pertenciam, os sucessos do presente e as esperanças do porvir às vistas deles, né? Que era o que mais importava para eles. Bom, Saulo prometeu que ia lá e que se eles, né, fossem os ensinamentos dele não perturbassem ninguém, que eles iam deixar ele em paz. Mas não vai ser isso que ele vai fazer, por quê, né? Porque ele vai se sentir mexido no seu orgulho com um discurso inteligente de Estevão. Acho que já está na hora da gente encerrar. Deixa eu ver. Não, dá para ler mais uma. Vamos ler mais uma. Desculpa, Fala, Bia. lá no texto anterior, é que congelou para mim, na internet caiu, e eu não entendi muito bem aquela parte. Essa aqui? Qual, Bia? Não. A dos sandeus. Visitar os sandeus. Tá aqui, peraí, vamos lá. Depois de amanhã. Tá na próxima. Isso. Apreciar os sandeus. Que expressão é essa sandeus? Tem como explicar para mim? Bia, eu não pesquisei, não, mas dá para fazer uma pesquisa para a gente ver. Mas como é que idiotas. Pelo que tolos. O texto está demonstrando aqui no que eles estão falando, parece que é isso, né? Que são tolos, que são doidos, né? Que são isso que a Juliette está falando. Mas vamos ver aqui, são Deus. De sandice. Caracterizado por sandice. Sandice. Tá, entendi. Loucura. Entendi. Que envolveu consiste em sandices, né? Discurso tolo, dito da pessoa imbecil, pateta, que se comporta de modo simplório, que demonstra ingenuidade. Foi, Bia? Entendi. Bom, vamos lá.
Ao cair da tarde desse mesmo dia, a biga elegante, a gente já viu que biga era o transporte de Saulo, que não era todo mundo que tinha. A André colocou mesmo que idiota, pateta, estúpido. Atravessava as portas de Jerusalém, tomando a direção do porto de Jope. Aí eu coloquei aqui para a gente ver, e aí ele vai lá encontrar Abigail, né? Nós vamos ler, mas eu coloquei aqui, ó, a direção, tá vendo? Jope, ele estava em Jerusalém, aqui embaixo, no círculo laranjinha, e aí ele se dirigiu a Jope, que era onde estava Abigail. E essa era a distância que ele percorria. E eu coloquei que nos dias de hoje, de carro, que não era o caso, daria 1h01. Então, assim, não era muito distante, né? Dava para ir tranquilo. Não era uma demonstração de amor assim. Tô brincando. Eu acho que era na estrada para Jope, não em Jope que ela estava, não é isso? Que, meu amor? Fala. A estrada... Não. Você falou que ela estava em Jope, mas ela não estava em Jope, ela estava na estrada para Jope, né? Isso, na estrada para Jope. Peraí, eu falei errado. Então o sacrifício diminuiu, porque se é na estrada Nem em Jope ela estava e ele... É verdade, Sami. Era um namoro à distância, é moderno, né? Ó, eu namorei à distância com o Marcos 4 anos, e não era só esse tempinho aqui não, viu? E vocês tinham telefone já tinha internet. Tinha internet. Tinha telefone, mas não tinha celular. Não tinha internet, não. Nem tinha celular. Não. Isso foi revelando a idade. Era carta? Não, ela ia no orelhão, pegava as fichinhas dela. Orelhão para ligar pro Marcos. Tinha telefone, mas não tinha celular. Eu acho que nem orelhão existia nessa época. Não, né? Existia. Mas era... Orelhão? Existia. Na época de Paulo? Mas... não, tô falando na época da Elaine. Com Marcos. Tá bom. Na época da Elaine era tipo assim, telefone, só quero falar com o Marcos. Agora eu fiquei imaginando o orelhão na estrada de Jope. Imagina só. Sabia, só você. Ó, vamos terminar só esse quadrinho aqui e a gente encerra por hoje. Não vai dar para fazer a reflexão hoje, mas fica a semana que vem. Ao cair da tarde, atravessava as portas em direção ao porto de Jope. Vamos lá. O sol ardente, alto ainda no horizonte, enchia o caminho com a sua luz muito viva. O semblante do jovem doutor da lei irradiava uma alegria louca ao trote largo dos animais, que de quando em vez passavam a galopar. Recordava satisfeito o esporte a que se afeiçoara na cidade natal, tão ao gosto grego, em que fora educado graças à solicitude paterna. Ele reafirma aqui o que ele já falou, né? Olhos fixos nos cavalos árdegos e velozes, vinham-lhe à mente as vitórias alcançadas entre os parceiros de jogos da sua descuidosa adolescente. Então, ele ali lembrando, né? Fazendo esse trajeto na biga com seus cavalos bonitos, né? Velozes, fortes, em direção ao porto de Jope, porque na estrada de Jope estava onde morava, a gente vai ver no próximo capítulo, a Abigail estava indo lá encontrar com ela, e ali feliz da vida. Deixa eu ver quem falou aqui. O céu estava como da imagem da... Estava igual a imagem da Bia lá. Então, queridos, isso era o que a gente tinha para hoje. Alguém quer perguntar mais alguma coisa? Antes de encerrar, eu queria falar duas coisas, pode? Pode. Primeiro, eu quero discordar da Carla, porque há injustiça assim nesse mundo. Domingo eu tive que lavar a louça sozinho. Isso é uma grande injustiça. A Luciana quis lavar, tu não deixou. Ninguém vai entender nada que vocês estão falando. Deixa eu explicar, então, para o pessoal entender. Domingo, nós tivemos uma reunião do Recanto de Organização das Atividades do Ano aqui em casa. E como o Marcos não faz parte dessa organização, ele só lavou a louça. Ele lavou a louça. Marcos, isso não foi justo mesmo.
Inventaram Detalhe, uma eles não coisa fazem que Foi não foi louça? mentira. Foi isso, Elaine? Foi Concordo louça? contigo. Concordo Ah, tem que ter contigo. 4 pratos, gente. Que louça, 4 pratos. E outra coisa, ele não faz parte exclusivamente porque ele não quer. Deixa isso muito claro. Isso é bom Então, registrar. Marcos, deixa eu te falar uma palavra de consolo com base nos ensinamentos de Chico Xavier. Se tinha louça, é um bom É sinal, verdade. pois tinha Muito comida. bom. Comida. É! é verdade. Por isso, Marcos, que eu estou deixando aquele mato crescer aqui para Olha, o próximo evangelho. é muita É para injustiça. você cortar Ainda, o mato. ainda tem a cara de pau de dizer que não há injustiça no mundo. Só eu sei. E qual é a outra? Injustiçado, amiga. Tadinho, muito tadinho do Zezinho. E qual é a A outra? outra, Você falou que eram duas. Eram duas. a outra é o seguinte: eu já falei com você, Elaine Maria, para não Elaine misturar Maria. Elaine política e religião. O Estado brasileiro é laico, está lá na Constituição. Então, por favor, semana que vem, tira o Lula de cima da cama aí. Para com isso, gente. Eles chamam o meu Jesusinho de Lula. Para com isso. Chama o quê? Eu não entendi. Eles Chama o chamam Jesusinho de Lula. Olha isso. É Jesus, tá? Para com isso. Olha aí. Parece Ele É tá o Lula, engraçadinho hoje, né? o Lula no tempo mais novo. No E as tempo do pessoas têm que cristianismo passar, primitivo. agora falando sério, se as pessoas têm que passar por provas, não significa que a gente não tenha que ter misericórdia delas. É para o amor aumentar, sim, e ajudar, sim, porque é através delas que a gente pratica a caridade e a gente também exercita o amor e evolui, tá? Muito Porque não é bom, para deixar de amiga. ajudar, porque tem gente, ela tem que passar por isso, então não vou ajudar, não, entendeu? E não é por aí. Vamos Não, claro que ajudar. não, né? Sim, Biazinha, a minha fala não foi essa, você entendeu, né? É. Que a minha Não, fala é não só foi para foi. alertar. É só para Não Ah, alertar. foi, é. A Carla, mas tem pessoas que pensam assim como a Bia falou, mas não foi a fala da Carla, né? É que ela disse que Uhum. conforta, né? Porque isso é um aspecto da doutrina espírita, traz para a gente A esse gente não pode conforto, esquecer disso. que a gente não esquece disso, mas não diz, né? Muito pelo contrário, diz que a gente tem sim que ajudar os nossos irmãos, até porque nós, né? Se a gente tem uma condição de ajudar, a gente precisa ajudar sempre, porque a caridade é a lei do amor, né? Sem caridade não há salvação. Não há salvação. fora da caridade não há salvação, né? Exatamente. É isso aí. Carlinhos. Então, quem quer fazer a nossa prece para encerrar? Francisco, manda um beijo para Rosilene, tá? Ô, Elaine, só um instantinho. Fala, Manda Bia. Eu quero, Manda sim, eu Elaine. quero um lujus desse. É o quê? Não entendi. Eu quero um lujus desse. O que é lujus? É mistura de É luz. Lula mais Jesus. O Lula no cristianismo primitivo, gente. O Jesusinho. Eu apaixonei. Ele tá sempre pra mim, calma, minha filha, calma que vai dar certo. No Gente, final, Elaine. sempre dá certo. Elaine muito Maria. bom. Ó, muito bom mesmo. Quem vai fazer a nossa prece de encerramento? Vou Outro pedir pro... dia ele tinha uma mão só com 4 dedos. Não vou nem falar sobre isso, Fazer a tá? prece, gente. Não vou nem falar sobre Depois de isso. tudo, amiga, depois de tudo isso, eu colocaria mozinho para fazer prece. Só de Eu também. E aí, ó, sobrou ele pra está mozinho. precisando. Eu não vou fazer isso com ele, que eu não sou rancorosa. Não sou Senão vai sair o vingativa. Elaine, vai sair o Maria, vai sair o Pereira, vai sair o Lula, vai sair o Nada de Jesusinho. rancor. Vai Segue sair comigo. Posso fazer, gente, pra gente voltar à paz de Oba! Ai, gente. Então faz, Tâmia. Vamos lá. Ai, Então vamos fechar nossos olhos, acalmando nossas mentes, nossa respiração, buscando essa harmonia, essa alegria e agradecer ao Pai
pela oportunidade de estar aqui reunida entre amigos, entre corações que buscam o entendimento, a compreensão, através dos livros, através de grandes exemplos como Paulo e tantos outros. Que juntos possamos continuar com a nossa fé viva, com os nossos corações aquecidos, independente das dificuldades e das adversidades e dos sofrimentos, que nós entremos em contato, seja pela televisão, pelos rádios, enfim, ou até aquela mesmo tão próxima de nós, que possamos sempre caminhar juntos, com a nossa mente voltada para o bem, com ações que promovam a nossa melhora e a do nosso irmão, seja ele o próximo ou distante, que as nossas orações possam sempre alcançar a todos, e que possamos juntos seguir nos aprimorando, aprendendo a amar e a nos instruir também, cada dia mais. Peço, Pai, que o Senhor continue abençoando esse grupo, esse estudo, o lar de cada um que está aqui presente e também daqueles que não puderam estar, também daqueles que vão acompanhar depois pela internet, pelo YouTube. Que o Senhor possa continuar sempre aquecendo os nossos corações e te agradeço, pedindo, fique conosco, hoje, agora e sempre, que assim seja, graças a Deus. Que assim seja. Amores, obrigada. Amores, beijo. Boa semana para todos, queridos. Beijão no coração de todos. Fiquem com Deus.